falar sobre o capítulo 4 daquele livro sobre governança clínica, um livro maravilhoso, realmente é uma pena não ter ele ainda em português. Espero que um dia alguma editora faça a tradução dele, traga. Muito bacana mesmo, realmente incrível. E hoje vamos falar do capítulo 4, onde vamos desenhar o plano de governança. Vou trazer alguns pilares aqui importantes. Claro, dentro do aspecto do conceito que nós já tratamos, uma vez estabelecidos os pilares da governança clínica, o que a gente vai fazer agora é traçar um plano. E esse plano, ele é um plano que ele vai estar sempre sendo revisado. Não é um plano que ele começa e termina, é um plano que a gente faz o primeiro e depois ele fica em ciclo, sendo reformulado, sendo revisado, juntamente com os demais documentos da governança clínica. Então, o plano de governança clínica nada mais é do que um plano de ação estruturado, né, aquele plano de ação padrão 5W1 ou 2Hs, né, eu gosto do 2H porque tem a parte do custo, mas se não for necessário, pode-se fazer sem o segundo H. E nesse plano de ação, nós vamos definir o que é necessário. Normalmente, esse plano de ação ele vai ser alinhado com as estratégias de governança clínica, certo? Dentro do alinhamento que eu vou mostrar aqui, será desenhado uma estratégia e algumas estratégias de governança clínica, coisas, claro, alinhadas com os pilares que foram trazidos nas últimas aulas, e com esses pilares nós vamos desenhar as estratégias de como manter a governança clínica dentro do hospital, certo? Então, traçando essas estratégias, a gente consegue criar o plano de ação para dar manutenção a essas estratégias. Então, os objetivos principais desse plano de governança vai ser, primeiro deles, melhorar continuamente a qualidade do atendimento. Lembre-se que a governança clínica, apesar da aditivação dada pela palavra clínica à palavra governança, ela não é restritiva. A governança clínica, lembre-se do modelo integrado que nós falamos há 1 ou 2 aulas atrás, que faz com que a gente pense a governança como uma coisa só e num todo, não apenas algo específico para assistência, mas ele vai englobar as questões financeiras e também as questões administrativas. Ter esse plano estruturado onde você vai materializar boa parte da governança dentro da empresa. Então, trazer o aspecto da qualidade do atendimento é um ponto fundamental dentro do plano de governança, pois a gente precisa realmente traçar um caminho que nos assegure a qualidade do atendimento, porque quando ele fala qualidade do atendimento, não estamos falando apenas das questões relativas ao atendimento em si, mas também da eficácia terapêutica que a gente precisa estar sempre buscando. Obviamente, a questão de segurança faz parte desse objetivo, desse plano de segurança, ou de plano de governança, perdão. A gente precisa proteger os pacientes dos riscos e das falhas sistêmicas. Então, esse olhar constante, perene, nas medidas, nas estratégias e nas ações, sejam elas macro, sejam elas micro, elas vão ser algo que a gente nunca vai acabar. E é um pilar importante da governança clínica, pois já falamos da questão dos riscos que os pacientes e os profissionais da saúde correm quando estão dentro do seu ambiente de trabalho. Então, essa proteção, ela é algo que tem que estar sempre no radar. Obviamente, desenvolver uma cultura de responsabilidade compartilhada. A governança clínica ela não é, nem nunca será,
algo exclusivo dos médicos ou dos enfermeiros ou da equipe assistencial, mas de todos que estão ali dentro, desde a pessoa que está tomando conta da entrada, fazendo a gestão de acesso, até o médico dentro do centro cirúrgico tem que ter uma observância nas questões culturais, no sentido de eu tenho que respirar a segurança, eu tenho que respirar a governança dentro do nosso âmbito organizacional. É óbvio que esse é um ponto mais demorado, porque quando a gente fala de cultura, significa que são hábitos que as pessoas já têm. Lembre-se sempre disso. A cultura não é uma coisa que a gente quer estabelecer, é uma cultura que ela já está estabelecida, mas que pode ser transformada. Então, hoje você pode ter uma cultura organizacional péssima, onde você não tem apoio, onde a eficácia terapêutica é baixa, onde tem muito acidente e riscos para os pacientes e profissionais na área de saúde, mas você pode transformar isso, porque a cultura nada mais é do que as crenças que estão na cabeça das pessoas. Que crenças estão lá? Essas crenças, a gente precisa avaliá-las para saber se elas estão ou não coerentes com os aspectos de governança clínica. O que tiver coerente, ok. O que não tiver, a gente muda. E aí é o trabalho de formiguinha mesmo, mudança de cultura. Por isso que ele vai estar, por isso que eu falei no início que o plano de governança clínica, ele é uma ferramenta que ele apenas começa, mas nunca acaba. Sempre você vai tentar encontrar o próximo step, o próximo estágio da evolução da governança clínica dentro da sua empresa. E aí, essa estrutura, ela vai ter um alinhamento estratégico, tá? Para que a gente consiga montar um plano que seja realmente eficaz, a gente vai precisar de um alinhamento entre algumas camadas da hierarquia. A primeira delas é o conselho clínico, que está alinhado com os aspectos da alta direção, são os diretores médicos, juntamente com a alta administração, fazem parte desse conselho clínico, que é um conselho que está ali em busca dos resultados da governança. Normalmente, e aí isso vai lá, estou trazendo um exemplo americano, tá? Nos americanos, eles criam um comitê de governança clínica, ou seja, não é apenas algo que está restrito ao conselho, mas eles criam um comitê estruturado com diversas representações do hospital, e dentro desse grupo se discute, se debate todas essas práticas diárias que acontecem dentro da empresa. Esses grupos, eles são grupos de governança clínica, você vai ter ali a formação desse comitê com esses grupos de governança clínica, que são pessoas escolhidas estrategicamente para compor esse comitê, que vai trabalhar a governança clínica dentro do seu próprio departamento. Costuma-se trazer o próprio representante em si, a própria liderança, mas isso não é mandatório. Você pode sim escolher outras pessoas que você achar que são pertinentes para o processo. O importante é implantar o comitê. A implantação do comitê é que vai ser um ponto de start importante para a implantação da governança na empresa. E para esse comitê rodar, esses grupos de governança clínica, que são pessoas escolhidas por departamento, e aí a gente precisa do olhar de todos, não dá para excluir ninguém para fazer parte desse comitê de governança. Juntamente com esse comitê, a gente vai ter um apoio das comissões assistenciais. Então, as comissões assistenciais, CZH, o RISCO, o NUSP, elas fazem parte da estrutura de governança como um elemento de apoio para que a gente consiga atingir os resultados da governança. E embaixo disso, nós temos o staff, que é todo o corpo
da empresa, todos os funcionários, colaboradores que estão ali na empresa. Então, veja como os americanos eles pensam a governança numa forma bastante estruturada, ou seja, eles imbricam dentro da gestão a perspectiva da governança nesse debate que ocorre dentro dos comitês. Então, esse comitê de governança clínica é um ponto fundamental, é importante anotar isso, vai ser necessário implantar. É um comitê de governança clínica para que esse comitê possa gerir esse plano de governança clínica, acompanhá-lo, verificar as métricas, vai ter que ter indicador, óbvio. Você tem um plano de governança clínica, você vai ter os indicadores de governança clínica. A gente vai falar isso mais lá na frente, não vamos falar hoje que é muito assunto, mas vai ter que ter uma estrutura de medição que consiga nos mostrar que estamos atingindo os resultados de governança clínica. E aí esse comitê, ele vai ter uma formação com base nesses grupos, obviamente procedimentos e outros materiais de apoio são necessários, mas o importante é você ver que ele está aqui posicionado entre o conselho clínico, que é a alta administração, e o staff. Então, essa estrutura mediana aqui, essa meia gerência aqui, ela faz o papel de operacionalizar e pensar a governança clínica dentro do hospital ou da clínica. E aí nós temos alguns componentes fundamentais, né? Primeiro, definição de linha de responsabilidade para esses comitês. A primeira delas, cada nível de organização é determinado, responsável pela sua prática. Isso tem que estar muito claro, né? Agora, como essas práticas elas vão estar sendo absorvidas pelas ideias e sugestões da governança clínica. Então, essa linha de responsabilidade, quem é responsável? Você que é responsável? Bom, se essa linha de responsabilidade está clara, a gente consegue trazer os aspectos da governança clínica para dentro daquela estrutura hierárquica. Outro componente importante é a melhoria contínua. Então, a gente vai ter os indicadores e as auditorias clínicas. A gente vai falar disso mais lá na frente ainda. São capítulos posteriores do livro. Mas a governança, a melhoria contínua da qualidade, ela precisa ser medida e o plano, o atingimento dessa melhoria, ela vai ser uma forma da gente apontar que o plano está sendo eficaz no aspecto da governança clínica. E na questão dos riscos, a gente vai ter a mesma estrutura de riscos. Não vamos conseguir abordar a questão de riscos dentro desse livro, mas provavelmente não vamos falar de gestão de riscos ainda em um outro tema mais para frente. Entretanto, é importante a gente entender que a identificação, a análise e a mitigação dos incidentes ocorridos é parte preponderante para a roda da governança clínica ela girar. A gente sabe que a falha, ela não é inevitável. Por mais que a gente, às vezes, tente passar barreiras, tente criar planos de contingência ou mapeamentos de risco, ainda assim alguma coisa acaba passando. Mesmo os americanos, eles entendem com todo o rigor que eles têm com relação às práticas, mesmo assim eles sabem e reconhecem que zero de falhas, isso é praticamente impossível. A falha vai acontecer, o que não pode é a gente não investigar, não trazer para o debate do comitê as estruturas necessárias para resolução e bloqueio daquela causa. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho também dentro do processo. Outro componente fundamental é a gestão do desempenho clínico. Não há como falar de governança clínica sem a análise da eficácia terapêutica. Então, esse monitoramento dos resultados, claro, obviamente baseado em evidências, pegando os protocolos clínicos e avaliando os resultados após práticas executadas,
vai dar à empresa um arcabouço de informação que será útil para que você tenha uma melhoria do processo da governança clínica. A governança clínica ela vai ser uma alavanca e vai estar o tempo inteiro colocando a empresa num patamar mais elevado, tá? Então, com esses pilares, né, a gente consegue agora, né, ou seja, entendendo a estrutura, montando o comitê, definindo os principais pontos que a gente precisa observar, agora a gente consegue implementar o plano de governança. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente chama de avaliação da linha de base. O que é isso? A gente vai precisar identificar tudo que a gente é forte e tudo que a gente é fraco no olhar da governança clínica. É praticamente uma matriz SWOT, só que pegando apenas as forças e fraquezas do próprio hospital ou da própria empresa, certo? Ou da própria clínica. Podem ser forças e fraquezas associadas à assistência, pode, questões operacionais, questões de equipamento, pessoas também, precisamos olhar muito para as pessoas, para entender como essas pessoas podem estar oferecendo riscos, porque às vezes a falta de um determinado conhecimento ou preparo, né, pode levar a uma falha e, consequentemente, um problema sério para a empresa. É algo que a gente justamente quer evitar com a prática da governança clínica. A governança ela vai ao máximo colocar a empresa em um patamar de excelência, ou seja, onde você tem ali uma eficácia extremamente boa. Mas o que você tem que fazer, primeira parte do exercício, para que a gente possa pensar no plano de governança, estabelecendo as premissas anteriores de criação do comitê de governança clínica, estruturação dos pilares, toda a documentação. Aí agora a gente pode avançar para o plano de governança clínica, fazendo esse primeiro passo, a linha de base. Quais são as forças e as fraquezas que a empresa tem? Com base nisso, a gente já começa a desenhar planos de ação, tá? Ou seja, essas forças e fraquezas elas vão servir de base para que a gente possa pensar, porque se eu sei aquilo que eu sou forte, eu posso criar ações para manter essas forças. Mas naquilo que eu sou fraco, eu vou ter que criar ações para resolver essa fraqueza, criar essa competência. E aí, o olhar é micro, tá, gente? Eu tenho que olhar, se for, vocês vão ver que é necessário que a gente olhe no indivíduo, inclusive. Eu tenho um enfermeiro que é bom nisso, mas não é bom naquilo. Eu tenho um outro médico que é bom nisso, não é bom naquilo. E assim por diante, tá? Na etapa 2, a gente agora vai desenvolver o plano de ação, tá? Então, nesse desenvolvimento do plano de ação, a gente, claro, a gente vai estar trabalhando em paralelo aqui com os indicadores, porque eu só posso definir um plano de ação se eu souber onde é que eu quero chegar. Isso é uma premissa básica que, infelizmente, muita gente não observa. Até eu mesmo, há anos atrás, quando não entendia isso, há uns 10 anos atrás, também fazia, tá? Não é nenhum demérito, não. Mas a gente precisa, em algum momento, a gente precisa corrigir isso. Então, hoje eu não faço mais. Definição de plano sem estabelecimento de uma meta é como você jogar na loteria. Vamos ver se eu acerto, né? Não sei se eu acerto, ou chutar aqui qualquer coisa e vamos tentar ver se cai. Né? Você está contando com a sorte. Mas quando eu defino metas, eu sei que nosso desempenho de eficácia terapêutica tem que subir de 90% para 93%. Aí eu já estou definindo a meta. Porque uma coisa é eu subir de 90 para 93. Outra coisa é eu subir de 90 para 95. Para 95, o esforço tem que ser um pouquinho maior. É como subir uma escada. Imagine que a escada
ela tenha degraus que estão afastados entre si em torno de 30 centímetros. 30 centímetros de cada degrau. Mas eu pego uma outra escada e esses degraus agora não são de 30, são de 50 centímetros. E aí eu pego uma outra escada que tem menos degraus, porém ele é mais longe. Os degraus agora têm 60 centímetros de distância. Se você tentar subir uma escada com 30 centímetros de distância, vai ser um esforço para você subir um degrau. Mas subir uma escada com 60 centímetros de degrau, você tem que fazer uma puxada, né? Talvez você precise fazer um impulso, sei lá, alguma coisa que um esforço maior para poder conseguir chegar naquele degrau. Então, na definição das metas, se é o objetivo da gente alcançar aquilo ali, a quantidade de energia que eu tenho que colocar para alcançar aquela meta, essa tem que ser na medida adequada para alcançar aquele resultado. Então, o que eu preciso para alcançar aquele resultado? X, então, para eu alcançar X, eu tenho que fazer isso. E aí eu vou definir os responsáveis e eu vou definir os prazos. Porque se eu quero alcançar uma determinada meta, não adianta eu botar, eu quero alcançar 93% de eficácia terapêutica, quero sair de 90 para 93. E acabou? Não. Quando você quer que aconteça esses 93? Se você não define a meta com um prazo, ó, qualquer ano serve. Não pode ser que eu alcance a meta de 93 daqui a 20 anos. Tá tudo certo. Você definiu a meta, não definiu o prazo. Então, cuidado. Tem que definir meta com prazo. Ó, nós queremos sair de 90 para 93 até o final de 2025. Ó, aí agora ficou bom. Porque você já sabe o que você quer. E aí, em cima disso, você pode definir essas ações. Define essas ações, aí, gente, comunicação com a equipe. E aqui é um outro ponto que a gente peca muito. Não por falta de ferramenta. A gente tem ferramenta. Zap, a gente tem Instagram, tem aqui plataformas virtuais, quadros, murais. A comunicação a gente tem, mas ela não é efetiva. Porque quando a gente fala de comunicação efetiva, é aquela comunicação que eu vou ter certeza que a pessoa sabe. Então, como é que eu vou ter certeza, Danilo? Às vezes, uma bobagem resolve. Por exemplo, você fala, eu estou falando alguma coisa aqui. Aí eu posso chegar assim, Thaisa, fala para mim o que foi que você entendeu. Quando eu faço esse tipo de pergunta, que não precisa de nenhuma mega ferramenta para isso, você está checando a eficácia da sua comunicação. Porque se você comunicou bem, a pessoa vai reproduzir exatamente o que você falou. E aí você, ó, beleza, tá entendido. Agora, se a pessoa não reproduz ou reproduz parcialmente, aí você consegue entender que em algum ponto na sua fala você falhou. Então, muito cuidado, porque o plano de ação da governança clínica, ele precisa alcançar 100% das pessoas. Não existe plano de governança clínica para os líderes apenas, ou só para os médicos, ou para as comissões. Não, o plano de governança clínica, ele tem ação para todo mundo. O que a gente precisa é fazer com que a gente tenha certeza de que as pessoas estão conscientes do que elas têm que fazer. E na parte 3, monitoramento e avaliação. Aí a gente vai fazer as auditorias regulares, monitoramento dos indicadores e retroalimentação de tudo. Ou seja, se a ação não for eficaz, vamos rever essa ação e repensar. Fazer os ajustes que forem necessários para que a gente vá chegando a uma meta que a gente quer. Hoje nós avançamos 0,5%, amanhã a gente avança mais 0,2%,
depois a gente avança mais 0,4, e de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. E aí, gente, não ficou muito bom a qualidade, porque eu tentei fazer um print do livro, né? Até porque eu não queria perder um ponto importante nesse processo da melhoria contínua, o que os americanos eles pensam em termos de estrutura, tá? Para que o plano de governança clínica ele rode bem. Primeiro que ele vai pensar é nas questões de performance gerencial, que é o primeiro item aqui. Então, a gente precisa entender como é que está acontecendo a dança dos indicadores. E que desempenho é esse que a gente está buscando? Depois, esse item 2, a gente vai para as questões de melhoria da qualidade. Ou seja, o que realmente a gente quer de melhoria da qualidade? Eu estou buscando melhorias para o público mais idoso, eu quero reduzir as questões de risco, eu quero tentar transformar o hospital num lugar com menos riscos, com mais segurança. Enfim, a fila de espera está muito longa. Então, tudo isso são tópicos que são assuntos da melhoria da qualidade que vão estar sempre em pauta dentro da governança, num debate que vai estar sempre acontecendo dentro da esfera do Comitê de Governança Clínica. E aí nós temos, né, na terceira perspectiva, a auditoria organizacional e clínica das equipes. Que isso a gente vai tratar um pouco mais lá na frente, mas essas auditorias elas têm o objetivo de checar se realmente o que está acontecendo está sendo feito dentro dos padrões da qualidade. Estando ok, beleza, mas não estando ok, a gente precisa fazer uma revisão do processo. Lembre-se que os americanos já entenderam que o problema não está nas pessoas, ele vai estar sempre no processo. A gente nunca vai achar, mas é porque fulano, tá, mas por que você não treinou, por que você não capacitou? Então, é sempre o olhar no processo. Então, nesse olhar do processo, o que a gente vai ter? Primeiro, uma avaliação das práticas atuais. O que a gente está fazendo? Cadê os protocolos? Cadê os POPs? Vamos lá entender os POPs. Vamos analisar os POPs. E em cima desses POPs, o que eu posso desenhar de novos caminhos para o tratamento? Já que eu estou buscando a melhoria da minha eficácia, ou seja, eu quero alcançar de 90 para 93, o que eu posso identificar? Ou quais são os gaps que se eu tratar eles, eu conseguiria chegar nesses 93%. Depois disso, eu vou para o desenvolvimento das pessoas. Não tem jeito, um hospital, uma clínica é uma empresa completamente dependente das pessoas, da qualidade técnica das pessoas. Então, se um médico não é bom, isso vai refletir no resultado final. Se o enfermeiro não é bom, vai refletir no resultado final. Eu preciso ter esse olhar do desenvolvimento profissional das pessoas, da equipe, porque quanto mais eficiente for a minha equipe, melhor serão os resultados de eficácia terapêutica, por exemplo. E aí eu venho alimentando esse processo de desenvolvimento profissional e trago o olhar da prática baseada em evidência. Não adianta trazer achismo, não queremos opinião de ninguém, nós queremos as evidências. Nós não temos as evidências, então a ação é criar meios de ter as evidências para a próxima oportunidade. Então, se eu não consigo agora, eu consigo depois. Então, esses pilares são fundamentais para o plano de governança clínica rodar bem. E é óbvio que o output disso tudo aqui, dessa revisão dos processos, são as mudanças no provisionamento dos serviços. Porque aí, desse fluxo aí, que depois com calma eu vou tentar traduzir ele para deixar disponível lá no grupo para vocês, mas essa aqui é uma chave importante
que não não adianta eu apenas criar planos de governança sem necessariamente estabelecer um fluxo que promova tanto as ações quanto a melhoria. Okay? E aí, dentro dessa análise, né, a gente precisa fazer uma análise em 3 camadas. Primeiro, uma análise no nível organizacional. Quais são os problemas que nós estamos tendo? Não é? Aqui eu vou trazer alguns exemplos. Digamos que estamos tendo queixas sobre cuidados inadequados em pacientes de AVC. É um tópico. Né? Isso você não precisa levantar. A própria comitê, lembra que eu falei que o primeiro passo é forças e fraquezas? Então, a gente vai precisar fazer um levantamento, um inventário aí dos principais problemas organizacionais, macro, que estejam acontecendo dentro da dentro da questão do, do paciente. Tá? Outro exemplo, falha de comunicação e no atendimento. Tá? São exemplos que você precisava mapear. Isso aqui só trouxe alguns 2 para vocês terem como visão, né, no nível organizacional. O que nós estamos tendo de problemas? Queixas com cuidados, falha em comunicação, né? E aí, que propostas de soluções em cima desses problemas vão compor o meu plano de governança clínica? Tá? Eu vou trabalhar, vou para a revisão dos processos, aquela estrutura que eu mostrei agora, nesse instante, e auditorias de prática. Tá? Então, ou seja, eu vou pegar esses itens, vou trabalhar no meu plano de governança clínica as revisões desses processos para que a gente consiga alcançar meios de resolver esses problemas. Tá? Posso também pensar, e aí, claro, depois de revisar os procedimentos, vou para as ações corretivas que vão alimentar meu plano de governança clínica. Eu posso, por exemplo, aqui é um exemplo, tá? Pensar ações corretivas para melhorar o atendimento multidisciplinar. Certo? Então, nesse nível a gente vai. E aí, claro, projetar os resultados. Mas se eu tenho um problema, eu defino a solução, o que eu vou esperar em termos de resultado? No final, eu preciso ter uma redução de X% de queixas, ou zerar as queixas e ganhar melhoria de confiança do público. Tá? Então, é um exemplo. Ainda pensando na governança clínica, um outro aspecto importante é a gente pensar no nível de equipe, porque esse que eu trouxe é nível organizacional, ou seja, de uma forma geral, em relação à organização, o que nós estamos tendo de problemas. No nível de equipe, quando eu penso a equipe da farmácia, a equipe de suprimentos, a equipe da enfermagem, a equipe do financeiro, lembre-se que aqui, quando a gente fala de governança, a gente vai estar sempre pensando na governança integrada, tá? A nível de equipe ou de setor, né, também você vai precisar fazer esse mapeamento. Então, o mapeamento, ele começa numa camada mais organizacional, você traça todos os planos. Olha, eu só trouxe 2 de exemplo, tá? Mas com certeza deve ter mais. E em cima dessas itens, a gente traça as soluções e o resultado que a gente espera. Quando a gente acaba essa parte toda do organizacional, a gente desce um degrau. E agora vamos olhar a nossa equipe. Então, veja que a confecção do plano de governança clínica não é do nada. É uma estrutura que o americano coloca dentro desse livro. Fantástica essa estrutura. Então, um exemplo. Vamos começar a analisar nível de equipe. Aí você vai pegar cada equipe, estudar essa equipe, forças e fraquezas da equipe. E aí você pode trazer, por exemplo, está tendo atraso nas cirurgias ortopédicas, só tem cirúrgico, devido à falta de pessoal, devido a isso, então, ou a PME que não chega, ou está chegando assim, assado, com a qualidade de YZ, enfim. Você vai pegar o centro cirúrgico, por exemplo, e vai descascar. Por que está acontecendo no centro cirúrgico? Estou tendo esse problema, estou tendo esse problema. E aí você tem que ter, lembre-se, análise baseada em evidência, tá? Não adianta achismo. Eu acho, não tem eu acho aqui. Ou você tem a evidência, ou eu não posso compor
a minha análise de governança. Então, numa primeira instância, ao montar o comitê de governança clínica, um primeiro ponto a ser observado é: a gente sabe quais são esses problemas que a gente tem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se nós não temos evidência suficiente para capturar essas informações, primeiríssima coisa que tem que ser feita é criar a forma de se fazer essa coleta. Não adianta eu ver, mas é porque eu já vi. Não, já viu não. Cadê o protocolo? Está registrado aonde? Qual é onde está escrito? Então aí você tem que trazer isso para a gente. Né? Cadê a evidência? Outro processo, de repente tem a equipe está com baixa moral, baixa insatisfação, também entenda, gente, a gente vai fazer um raio-x da empresa. Quando a gente implanta a governança clínica, a gente vai fazer um raio-x da empresa. Baixa moral, pode ser que alguns times estejam com baixa moral, outros não, mas isso tem que ser identificado por equipe. E aí, plano de ação. Uma vez que você mapeou todas as situações de cada um dos processos, de cada um dos setores, vamos para o plano de ação. No plano de ação, por exemplo, posso pensar na realocação de recursos, posso pensar na criação de uma unidade de reabilitação para facilitar aí o processo desses atrasos, né? Eu posso pensar caminhos integrados de cuidado para otimizar os processos. Então, eu tenho vários caminhos. Qual é o caminho que eu vou buscar? Aquele que eu enxergo que tem boa viabilidade, baixo custo, ou pelo menos o menor custo possível, e maior eficácia no resultado. Certo? Então, esses pontos que são pontos importantes para você observar. Então, uma vez que você definiu essas situações que estão ocorrendo dentro da sua empresa, você vai poder, aí sim, estabelecer o plano de melhoria. Tá? Obviamente, quais são os resultados que é o objetivo com aquele plano de ação. Então, um plano de ação focado no financeiro, um plano de ação focado no faturamento. Que resultados eu quero? Né? Um exemplo de resultado, eu quero reduzir tantos por cento ou X atrasos, melhoria na qualidade de vida, YZ, do paciente, do colaborador, enfim. Aí a gente tem que definir. Né? Você tem que definir a partir de uma análise. Então, veja que o americano ele é muito pragmático. Ele não tem muito, eu acho, sabe, aquela que eu ainda escuto muito quando eu vou em algumas empresas, essa coisa do eu acho. Não tem eu acho, gente, tem um número, tem a evidência. Então, a gente coleta a informação, analisa e define a ação, a medida para poder resolver aquela situação, e com essa ação implementada, o que eu espero? Se esses resultados forem suficientes para alcançar a meta, aquela meta que eu defini lá no início, aí massa. Aí estamos no caminho certo. Se não, mais ações, mais busca por resultados. Vencida essa etapa, aí agora a gente vai para uma terceira camada. Veja que olha como o plano de governança ele é pesado, né? Aqui agora eu tenho que ir para uma camada individual. E aí, dentro de cada indivíduo, eu preciso entender quais são as forças e as fraquezas de cada profissional que eu tenho na minha empresa. Então, fiz uma primeira análise institucional, depois eu vim para uma análise por setor, departamental, né, podemos dizer assim, né, é porque ele não usou esse termo no livro, mas seria uma análise departamental, e agora eu vou no indivíduo, porque é lá que eu vou encontrar a cultura. Lembra que eu falei da cultura no início? Onde é que eu vou encontrar cultura? Não é nas máquinas. Eu não vou encontrar cultura dentro dos processos. Eu vou encontrar cultura dentro das pessoas. E aqui agora é o momento de eu olhar para os indivíduos com o objetivo de entender as suas crenças,
e extrair os pontos fortes e fracos para que eu consiga alcançar o meu resultado. E aí eu vou trazer os problemas, né? Fulano de tal, vamos lá, problema, pá, pá, pá. Então pode ser que ele não tenha uma habilidade. Ah, poxa, o fulano, o determinado enfermeiro, e quando vai para aquela manobra aí é ruim. Ele não consegue. Ele faz titubeia, ou não consegue fazer direito, ou demora muito. Falta de habilidade, né? Determinada habilidade que fulano não tem. Que ciclano tá, quando é fulano, a pessoa, quando é Maria, Ave Maria, Maria mata pau. Ah, mas quando é o João, aí, o João é ruim. João, não quero. Então, essas coisas acontecem, tá, gente? Porque nós, seres humanos, não somos todos iguais. Graças a Deus. Porque a gente não é igual, seria um saco se todos nós fôssemos iguais. Imagina, todo mundo é igual, não tem nada para se descobrir um do outro, nem desenvolver, já somos todos iguais. Graças a Deus somos diferentes. Porém, não somos uma árvore. Ninguém aqui é uma árvore que não pode melhorar, não pode crescer. Até as árvores crescem. As árvores só não andam de um lugar para o outro, mas elas crescem, elas melhoram, elas buscam, né, o máximo da sua produtividade. Então a gente também tem que ser, nesse sentido, ter essa busca constante da produtividade. E aí, mapear isso por pessoa é fundamental. A avaliação de competência é uma boa ferramenta. Tá? Anotem isso aí, depois pesquisa. Não posso falar, não vou falar hoje porque não dá tempo, mas quem sabe um livro específico sobre competências a gente possa trazer alguns aspectos disso. Mas aqui já está um hashtag fica a dica. Vá por esse caminho da avaliação de competência. Agora sim, uma avaliação de competência que realmente traga esses aspectos à tona, né? Os aspectos da governança. Certo? É esses aspectos que a gente precisa trazer. E aí, claro, né, poxa, se eu identifiquei que determinado funcionário tem falta de habilidade, o outro tem bom, tem gente que é boa tecnicamente, mas no trato com as pessoas, Ave Maria, parece um pedaço de pau. Não tem nenhuma habilidade com gente. Esses aí a gente vai ter que. Então, cada um vai ter uma dificuldade. Um vai ter mais dificuldade com determinado equipamento, o outro vai ter mais dificuldade no trato com as pessoas, o outro ao contrário, é muito bom com gente, mas não é bom na cirurgia, na instrumentação da cirurgia. Enfim, aí vai ser um caso, mas eu tenho 120 pessoas na minha empresa. Parabéns, você vai com certeza vai ter um plano muito mais robusto do que aquele que só tem 20 e poucas pessoas. Porque você só tem 20 e poucas análises. Ah, eu tenho 120 pessoas, vou ter que analisar todos, então, com certeza. 100% das pessoas precisam ser analisadas. Então, veja que a governança aqui é robusta. Como é que eu vou fazer isso? Bom, você tem ferramenta de avaliação de competência, você tem que chamar os líderes, os parceiros. É uma entrevista que a gente vai ter que coletar essas informações, uma avaliação 360 graus, para que a gente consiga ter um raio-x. Né? Normalmente, a avaliação 360 graus, ela nos ajuda 100%. Ela atende 100%, porque eu vou ter a visão do chefe, do par, do subordinado, do cliente dele, do fornecedor dele, e aí tendo essa avaliação 360 graus, eu consigo tirar os outliers, são os pontos de extremo, e aí eu tenho exatamente o desenho do que é a pessoa, com base nas evidências construídas a partir da convivência dele com essas pessoas. E aí traçar essas habilidades que ele tem e as que eles não têm, e as que ele não tem. E aí solução não tem jeito, PDI, gente. Aí PDI. Não é o plano, não é o PAT, tá? Existe o PAT, que não tem nada a ver com o PAT. PAT está lá, plano anual de treinamento da empresa, vai se definir lá todos os treinamentos que a empresa vai ter. O que eu quero aqui, plano de desenvolvimento individual, são as métricas, as competências e como eu vou resolver a falta de habilidade nele, daquela pessoa em determinadas situações.
tá? Então, é isso que a gente vai buscar. E aí, treinamento. Então, ou seja, o plano individual, ele vai me apontar um caminho para eu melhorar aquele profissional e complementar. Aí sim, agora no PAT eu linko com o PDI. Então, eu tenho um PDI, onde eu tenho um mapeamento das competências, e eu linko com o PAT, que é aquele treinamento, tal, vai resolver esse probleminha aqui da pessoa em relação ao aquela competência que ele não tem, tá? Então essa ponte que a gente vai precisar estar construindo, ok? E aí, obviamente, que benefícios eu espero ter, né? Que aqui já não é mais resultado, aí já passa para quando a gente trata do indivíduo, a gente vai falar de benefícios, né? Então, com certeza, a melhoria da competência e individualmente a transformação da cultura. Porque quando eu melhoro o meu indivíduo, seja no aspecto técnico, seja no aspecto humano, de alguma forma eu estou também modificando, mesmo que seja um pouquinho, a cultura. Né? Cada nova crença, cada nova habilidade, nova competência desenvolvida num profissional, isso vai gerar, no final, na resultante de tudo isso, é uma nova cultura, uma nova forma de se pensar, uma nova forma de cuidar das pessoas. Isso que é muito legal. E aí, nós temos, dentro desse aspecto da avaliação individual, uma cadeia que se conecta entre si, como se fosse uma roda. O pessoal, parabenizar a pessoa da equipe de produção que conseguiu trazer a ideia da roda, né? Ficou muito legal, porque a ideia é essa mesmo, ela vai ficar girando, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma gestão dos riscos clínicos e faço essa análise da performance individual que eu acabei de falar, tá? Eu vou para a matriz SWOT, onde eu vou analisar os aspectos todos voltados à força e fraqueza, e vou, a partir daí, estabelecer essas avaliações, os meus PDIs de cada indivíduo, juntamente com o incidente, né, cada incidente observado, cada situação observada, vai me levar à revisão da prática. Uma vez que eu reviso a prática, que eu reviso os protocolos, aqui volta de novo, porque meu risco diminui, com certeza meu risco diminui, e aí eu vou ter novas coisas para observar. Isso aqui vai ficar girando, tá, gente? Por isso que eu falei no início, que o plano de governança, ele não é um plano onde você vai ter ah, um aspecto focado, muitas vezes, numa questão organizacional. Se a gente não olhar, e aí essa é a grande novidade desse capítulo para a gestão de governança. Às vezes a gente fala de governança, mas pensando muito no aspecto organizacional da empresa, vamos botar isso, vamos fazer aquilo, mas o olhar da governança precisa ser no indivíduo, porque é lá que vai acontecer as falhas ou não, tá? Então, essa roda, ela é a roda fundamental. Riscos, gestão de pessoas, né? Ou seja, entender as competências, melhorias, não que estejamos desprezando os outros pontos, departamental e organizacional, mas esse é o grande é o grande ponto de virada, onde a gente pega o modelo americano de tratar a governança clínica e coloca dentro da sua empresa. Porque aqui o americano ele vai no indivíduo. Não adianta eu trazer sistemas maravilhosos e se eu não chegar no indivíduo, não conhecer a pessoa, certo? E aí, os resultados, né, para a gente finalizar, quais são os resultados esperados, né, de todo o plano, finalmente o plano de governança vai trazer uma cultura organizacional completamente focada em qualidade e segurança. Na medida que você vai transformando a cabecinha de cada um ali dentro, desde o faxineiro até a alta administração, porque eles não estão fora da análise individual, tá? Os administradores, os gestores, o dono também está no bolo.
Não pense que ele tá fora do PDI, não. Ele está no bolo também, porque ele também é parte da cultura organizacional. Então, essa cultura, ela vai começar a se transformar. Aos poucos, você vai perceber, aí, claro, depende, qual é a velocidade que eu vou perceber, Danilo? Depende muito da força com que você aplica nesse plano. Se você realmente quiser, se você pegar uma escada e colocar degraus maiores e você puxar bem o esforço, você vai chegar mais rápido lá. Porém, às vezes, isso pode ser muito cansativo. Então, de repente, então você vai ter que achar o ponto de equilíbrio para sua empresa. Se eu fizer degraus muito pequenos, talvez eu não consiga sentir a melhoria da cultura num curto espaço de tempo. Mas, porém, se eu botar degraus muito longos, isso pode exigir muito da minha equipe. Então, você vai ter que entender a sua realidade e tentar achar um ponto de equilíbrio. Não tem uma fórmula específica para isso. É maior confiança do público, porque naturalmente sua empresa vai transpirar a qualidade e a segurança. O que é transpirar? Tá tão latente, tão óbvio, tão claro, tão nítida a qualidade que qualquer pessoa leiga vai conseguir perceber, poxa, aqui tem qualidade, aqui tem segurança. Eu me sinto seguro dentro desse hospital, dentro dessa clínica. Então, quando você chega nesse patamar, você alcançou a governança clínica, conseguiu chegar, conduzir você para esse resultado. Redução de incidentes e queixas, que obviamente, na medida que você melhora, vai haver a redução mesmo das queixas. Melhoria contínua na formação das equipes, então, ou seja, a gente vai estar sempre identificando, porque uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui, tá, gente? Os seres humanos não são máquinas. Existem as máquinas, existem os seres humanos. Quando eu pego um aplicativo e instalo no meu computador, é como se eu estivesse treinando o meu computador para aquele aplicativo. Ele começa a usar e já começa a funcionar certinho, do jeito que o aplicativo foi desenhado. Nós somos assim? Não. Hoje você é competente, amanhã você não é. Olha que coisa. A mesma capacidade que nosso cérebro tem de aprender, ele tem de esquecer. Seu cérebro é tão bom em aprender quanto ele é em esquecer. Então, as competências, elas também se perdem. Vou dar um exemplo claro aqui para poder vocês entenderem. A pessoa fala inglês. Aprendeu inglês, passo lá, sei lá, 5 anos ralando ali no inglês. Pronto. Agora eu já falo inglês, já consigo me comunicar. Massa. Vou deixar para lá, agora só vou ficar falando português. Bicho, daqui a 5, 6 anos, seu inglês está enferrujado. Você já não consegue mais. Aquela habilidade que você tinha 5 anos atrás, rapaz, como é que é essa palavra mesmo? Meu Deus, me esqueci. Tá vendo? Seu cérebro é tão bom em aprender quanto tão bom ele é em esquecer. Tá? Então, cuidado. Então, a melhoria contínua não significa apenas que uma vez feita a competência, e a cachorra fica enchendo o saco, querendo sair. Na medida que você consegue implantar aquela habilidade, não significa que no ano que vem aquilo caia. Pode ser que ele não use tanto e isso, de repente, se torne novamente um problema. Mas, num olhar macro, a tendência é que você realmente melhore bastante sua equipe.